Fala galera, aqui quem fala é o Vitor e hoje eu trago o remake do vídeo explicando se é pecado assistir Hazbin Hotel ou Helluva Boss. Mas bora logo pro vídeo sem enrolação. Bem, para entendermos o assunto eu recomendo esses 3 vídeos que explicam muito bem o assunto. Eles não falam especificamente desse assunto, mas também pode ser aplicado. Eu vou deixar um trecho desse pequeno vídeo aqui que explica muito bem o assunto. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você tem praticado as obras da carne, é hora de você começar a buscar mais ao Senhor, pedir perdão a Ele pelos seus erros e evitar qualquer conteúdo que faça você se afastar do Senhor. Amém? E tirando a questão do conteúdo pornográfico, que vai totalmente contra a palavra de Deus, o tempo que você passa na Netflix e aquilo que você assiste nela não é necessariamente algo errado. O que vai determinar se algo é pecado ou não é o modo como você lida com tudo isso. Então o ideal é que você use a sua liberdade cristã com responsabilidade. Fique atento para que essa forma de entretenimento não se torne um empecilho para a sua fé e para o seu crescimento espiritual, tá bom? Bem, nesse trecho a gente pode ver que ele diz o seguinte: se a série ou filme não possui conteúdo pornográfico que vai contra a palavra de Deus, não é pecado assisti-la. O pecado está em alguns tópicos que eu vou citar à frente, como se deixar influenciar. E aqui deixo mais um trecho de outro vídeo Ok? Bem, aqui vemos que podemos consumir conteúdo que não vai nos edificar, mas também não vai nos atrapalhar, assim como os discípulos comeram alimentos consagrados a ídolos. Mas devemos ficar atentos e sermos responsáveis com a maneira que reagimos às séries. E isso não é só para Hazbin e Helluva, mas sim vale também para coisas como Netflix, plataformas de streaming, jogos e até músicas. Mas vamos ver os tópicos que devemos tomar cuidado para não cometê-los, pois fariam o ato de ver essa série ser um pecado. Primeiro, isso toma muito meu tempo. Se isso toma muito meu tempo, tempo que deveria ser do Senhor, se torna um pecado. Então apenas tome cuidado para não tomar muito seu tempo. Isso me influencia? Se isso te influencia a cometer pecado ou te tenta a tal coisa, bem, já sabe, né? 3. Isso toma o lugar de Deus no meu coração? Se isso tomar o lugar de Deus no seu coração, é a idolatria, que é pecado. Em resumo, é isso. O pecado é a transgressão da lei de Deus e seus mandamentos. A Bíblia não fala especificamente tudo, mas ela tem a resposta para tudo em seus versículos. Eu vou citar 3 versículos, ou pelo menos o que diz neles, para matar a dúvida de vocês. 1 Coríntios 8. Esse versículo eu até expliquei lá, que diz que não é pecado consumir coisas que não vão nos edificar, mas também não serão empecilho para nossa fé, e até coisas que não são consagradas a Deus. Nem tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Citei esse versículo no vídeo passado e depois do nem tudo me é permitido, vem um ponto. Ou seja, a frase seguinte é outro assunto, português básico. Eu creio que esse versículo diz que você pode cometer o pecado, mas isso não te convém. E sobre as coisas que lhes são lícitas, não se deixe dominar por elas. E tem um versículo que diz que tudo que for amável, de boa fama, ou se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. Ao meu ver, esse versículo diz que se houver algo digno de louvor em algo que estamos fazendo, pensem nas coisas dignas de louvor. Pensem nas coisas do alto. Ah, mas Hazbin Hotel não tem nada digno de louvor. Ao meu ver, até tem. Há realmente lições que um cristão pode aprender com essa série, ou pelo menos relembrá-las, como pregue o evangelho sempre que possível, o mundo sem Deus é um mundo perdido, tenha fé mesmo nos momentos difíceis, por exemplo. Bem, resumindo, ao meu ver, não é pecado assistir essas séries ou plataformas de streaming ou jogar videogame, mas você deve ficar atento para que isso não venha se tornar empecilho para sua fé. E se você não se sentir confortável assistindo, o melhor é parar.
Veja se Deus está falando com ti e analise se isso lhe faz bem. E se faz, largue isso e busque a Deus. Quer dizer, foi mal, acabei errando. Se isso não lhe faz bem, largue isso e vá buscar a Deus. Nós devemos usar nossa liberdade cristã com responsabilidade. Não devemos permitir que isso nos atrapalhe em nada. Não podemos permitir que fiquemos viciados e que isso tome o lugar de Deus no nosso coração. Em resumo, ao meu ver, não é pecado até um certo nível. Recomendo fortemente esses 3 vídeos do pastor para que vocês venham ter a dúvida matada, a dúvida morta, né? E, gente, essa é a minha singela opinião. Não quero ofender a de ninguém ou causar brigas, apenas quero ajudar. Mas, gente, foquem ao máximo em Jesus, pois ele está voltando. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, que a paz de Deus esteja com vocês e adeus.